Fala pessoal, eu sou a Ana Paula. E eu sou Caio Onofre. E esse é o Vozes de Peso, o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E hoje estamos aqui, Caio, para fazer o quê? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana e nós trouxemos duas vozes de peso. 2 convidados de peso. Como nós sempre trazemos vozes de peso, não é mesmo? Exatamente. E o tema de hoje, Ana Paula, sobre o que a gente vai falar hoje? Como ser um vendedor de peso. Estamos aqui com 2 pessoas maravilhosas que sabem tudo sobre esse universo, que são os experts das vendas e da pesagem. Estamos aqui com os nossos convidados. Por favor, Caio, quem que estamos aqui hoje? Estamos aqui hoje com Micheline Aleixo e Luiz Eugênio. Uma salva de palmas! Gente, antes de começar, eu queria falar uma coisa. O quê? Se inscreva no nosso canal do YouTube, assine o sininho, ative o sininho. Exatamente. Vou até pedir, ó. A gente tá aqui com o Luiz Eugênio, que a gente carinhosamente chama de Luizão, né, Luizão? Tudo bem com você? Exatamente. Olá, tudo bem? E Micheline. Olá, pessoal, tudo bem? Eu acho que o Luizão pode falar com essa voz dele para as pessoas se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho. Isso aí, voz de locutor. É isso mesmo, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, fique sabendo tudo o que acontece no mundo Prix. E fala ali, o canal é Vozes de Peso. Convida o pessoal, Micheline. Pessoal, aí eu gostaria de pedir para vocês seguirem o nosso canal, Vozes de Peso, da Toledo do Brasil. A gente tem conteúdo muito bacana. A gente está trazendo nossas experiências aqui, vividas dentro da Toledo, por todos os colaboradores, para agregar para vocês no dia a dia. Então, ative o sininho aí. E se você está ouvindo pelo Spotify, enquanto você está no seu bom fretadinho, dirigindo no carrinho no trânsito, tá aí a gente tendo a gente como companhia. Temos aí o nosso canal também no Spotify. No Spotify, no YouTube. Isso. Em todas os streamings de podcast você pode encontrar a gente. Mas o nosso tema hoje é vendas. Por isso que a gente trouxe 2 vendedores de peso aqui, vendedores excepcionais, não é não? Então, a gente sempre tem aquela pergunta, vendedores, onde vivem? O que comem? Deu um delay aqui. Vendedores, onde vivem? O que comem? O que comem? O que fazem? Hoje, no Vozes de Peso, a gente vai fazer todas essas perguntas pro Luizão e pra Micheline. Isso aí. Exatamente. E a primeira, para começar então, eu quero começar fazendo uma pergunta bem importante para vocês. Vendedor, qualquer um pode ser vendedor? O que vocês acham? Vamos lá, pode começar. Não. Na minha opinião, nem todo mundo pode ser vendedor. Vendedor ele tem que ter alguns pré-requisitos para lidar. Eu falo por experiência, por já ter vivido com pessoas próximas que não se adaptou ao mercado do comércio, da área de vendas. Você precisa ser mais observador, ter um comportamento mais observador com o cliente e consigo mesmo, né? Principalmente quando a gente fala de vendas consultivas, você precisa ter mais uma habilidade de comunicação, de apresentação no cliente, saber se apresentar as soluções. E aí você não pode ser introvertido, você não pode ficar acanhado de falar, de se expor, porque o vendedor nada mais é uma pessoa pública. E aí eu falo porque nem todo mundo pode ser vendedor, porque ele tem que estar disposto a ser uma pessoa pública para todos os clientes. E aí você perde um pouco da sua privacidade, porque você fica numa vitrine. Então, essa é a minha percepção. E você, Luizão, o que você acha? Eu já penso de uma outra forma, eu acho Polêmica, já Polêmicas aqui, já temos divergências. A primeira divergência. Tô brincando, essa brincadeira. Imagina, eu penso de uma outra forma, eu acho que assim, existem alguns pré-requisitos, claro, né? Não pode ser tímido, como a Mi disse, exatamente, não pode ser aquela pessoa muito introvertida, mas eu acho que isso é um desenvolvimento também. Eu acho que você pode, no dia a dia, estar agregando, né, melhorando nesse sentido. E além dessa questão da timidez, eu acho que na profissão de vendedor você está sempre aprendendo, né? Então eu acho que a formação ela acaba sendo diária,
né? Ninguém nasce vendedor também, por mais que a pessoa seja extrovertida, ela não é um vendedor pronto. Então eu acho que no dia a dia ela começa a se desenvolver e aprender todo dia. Então eu acho que assim, desde que você tenha alguns pré-requisitos, como não ser tão tímido, gostar de gente, gostar de relacionamento, essas questões de aprimoramento diário, eu acho que ela vai com o tempo também. Mas eu gostaria até de fazer um comentário em cima disso, do que o Luiz falou. A gente tem 2 tipos de vendedores. Existe aquele vendedor técnico e existe o vendedor comercial. E hoje nós, como os responsáveis de soluções, a gente trabalha com essa migração. Nós somos vendedores técnicos, consultivos e vendedores comerciais, porque o nosso propósito também é fechar negócio. E o que eu vejo e o que eu observo, a gente tem muitos vendedores técnicos, mas que não chega a concretizar a venda. Porque a venda, ela precisa seguir um fluxo, ela tem um funil, e você precisa caminhar dentro desse processo. Senão, você não converte. Eu vou pausar. Eu queria fazer essa abertura de que essa o Luizão pergunta. falou assim, sobre formação, né? Aí eu já ia perguntar, que a gente esqueceu de fazer a pergunta. Gente, como vocês vieram parar na Toledo? Qual que é a formação de vocês? Qual é a trajetória de vocês? Conta um pouco da história de vocês também. Bom, vamos lá. Fazem 14 anos que eu estou na Toledo, né? Entrei em 2008 e entrei lá como estagiário no departamento comercial. Né? Então, eu estava estudando administração de empresas, né? Minha formação é pela FEI aqui em São Paulo. Comecei estudando administração, tive a oportunidade de seguir como estagiário na Toledo do Brasil no departamento comercial. E, assim, devido à persistência, devido à vontade de vencer, à vontade de prosperar, eu fui o estagiário que foi efetivado com menos tempo na empresa. Foram 11 meses. Geralmente o pessoal oscilava ali em 1 ano e meio, 2. Eu, com 11 meses, tive a possibilidade de ser efetivado. E aí tive uma jornada ali de uns 9 anos no departamento comercial. Então, a minha formação ela é administração de empresas e depois eu fiz MBA em marketing. Então, fiquei essa trajetória no comercial. Depois eu tive uma oportunidade no processo, um aproveitamento interno, para trabalhar com a equipe de MVC, que é o pessoal de marketing e vendas do comércio. Então, lá foi uma escola maravilhosa para mim também, complementando o que eu tinha vivido no comercial. Então, eu fiquei lá por 2 anos. Então, aprendi muito lá com o pessoal, inclusive agradecê-los, né? Agradecer todo o pessoal que fez esse acolhimento, porque não basta só você ir para um departamento. O seu desenvolvimento, ele depende muito do acolhimento. Então, lá eu fui muito bem acolhido, né? Já tive a oportunidade de agradecer todos eles, né? Pelo acolhimento. Então, eu entendo também que a gente tem uma trajetória de vida também. Então, eu não esperava que eu ia ser vendedor, né? Mas, assim, foi uma ponte, né? Um poço de conhecimentos, né? Um oceano de conhecimento para poder estar indo trabalhar com vendas do comércio também. Então, eu tive um aprendizado muito grande lá. E aí, agora, eu estou nessa fase de RPS, né? Então, uma evolução bem bacana, assim, um acúmulo de conhecimento bem legal, graças a todas as pessoas que eu convivi e que me ajudaram nessa trajetória. E você, Micheline, qual que é a sua trajetória dentro da Toledo e profissionalmente mesmo antes da Toledo? Profissionalmente, eu já trabalhava numa empresa que também era da área de pesagem. Eu entrei na Toledo em 2012, esse ano eu vou fazer basicamente 11 anos de companhia. Eu entrei como técnica, né, de pesagem, nível 0, e dentro da Toledo eu tive a oportunidade de subir e galgar de níveis para a área técnica e atender mais portfólio do mercado de serviço. Graças a Deus, como o Luiz falou, a gente teve pessoas muito positivas que nos ajudaram, que nos fizeram crescer e abrir o caminho, porque a Toledo abre caminhos, né? E isso é muito legal dentro da Toledo, porque as oportunidades, elas acontecem. Basta você trabalhar que elas vêm. E eu tive a oportunidade de virar técnica de sistemas, atuei como técnica de sistemas, depois eu atuei como técnica líder. E em maio de 2017, eu já migrei para a área de MVI, que é o Marketing e Vendas Industriais. Eu já efetuava como técnica líder vendas de serviços, reformas, e acaba que nesse intervalo eu acabei me destacando na área de vendas e recebi um convite da gerência para migrar para a área de vendas industriais. E para mim foi um boom, né? Eu
tenho formação como técnica em eletromecânica, fiz engenharia elétrica, tenho um MBA em gestão de negócio e estou fazendo mestrado em controle e automação. Caramba! E queria mandar um abraço pro pessoal da filial Rio. Hoje eu estou na filial ESA, também mando um abraço pro pessoal. Mas eu tenho um carinho muito grande pela filial Rio, porque lá foi onde toda a minha história começou dentro da Toledo. E existe uma gratidão, um carinho pelas pessoas que tem lá. E para quem não sabe, a filial Rio, obviamente, Rio de Janeiro, a filial ESA é de? É de Serra e Vitória. Serra, Vitória, Espírito Santo. Então, Micheline hoje mora no Espírito Santo. Moro no Espírito Santo. Mas é carioca. Não, eu sou mineira. Ela é mineira, ela foi pro Rio e agora você já andou andei, bem aí, Sudeste, hein? Já andei. Eu tenho uma jornada profissional bacana. Eu consigo me adaptar aos lugares. Legal. E hoje tá na filial do Espírito Santo. E o Luizão, você é de São Paulo mesmo, Luizão? Isso, exatamente. Sou de São Paulo. Eu cheguei na Toledo, já tinha unificado as plantas, né? Porque antes era Santo Amaro e Ipiranga. Quando eu cheguei, já era unificado aqui em São Bernardo. E tá alocado aqui na filial São Paulo. Isso, exatamente. Inclusive eu atendo essa região aqui também do ABC na... Eu te cortei aquela hora, me perdoa. Imagina. Mas você ia fazer uma pergunta para eles, eu acho que era a mesma pergunta que eu queria fazer, da curiosidade. Exatamente. A gente sempre faz isso, né, Aninha? Sempre, com todos os convidados. A gente ouviu o que vocês são, de onde vocês vieram, qual que é a formação de vocês, mas a gente já começamos com a polêmica também de, será que todo mundo pode ser vendedor? Não pode. Agora, aquela pergunta que todo mundo gosta de ouvir, uma curiosidade. Aquilo que ninguém sabe, ou que alguns sabem e não é todo mundo que sabe, mas conta pra gente aí, sobre o Luizão, primeiro com o Luizão. O que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem sobre você hoje? Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de música. Música sempre foi minha acompanhante. Inclusive agora, né, que eu trabalho na rua, então a música está sempre próxima, mas eu sempre gostei muito de música. E eu sempre tive um mistério, né, desde criança, né, ali embaixo da perna da mãe ali, né, acompanhando ali a questão ela fazendo as comidas, enfim, na casa, e eu brincando com os carrinhos ali, eu ouvia muito rádio junto com ela, né? Então ela sempre ouviu Eli Correia, né? E eu sempre cresci também ouvindo muito rádio, né? Então eu tinha essa dúvida, esse mistério de saber o que acontecia dentro de uma rádio para que a voz chegasse em lugares que sequer, né, tem conhecimento, né? Então eu tinha muito essa dúvida. E aí eu tive uma oportunidade de conhecer uma rádio, inclusive foi aqui no ABC, em Santo rádio André. Era? Qual? Era a Rádio ABC. Rádio ABC. Rádio ABC, que fica em Santo André. Que legal. Eu tive a oportunidade de conhecer a rádio e aquele universo me encantou, né? Então, devido a essa paixão pela música e gostar muito de rádio, eu fui fazer o curso de locução. Né? Então eu fiz o curso de locução, né? Eu tenho essa formação de locução. E aí eu consegui trabalhar, fiquei mais ou menos uns 2 anos numa rádio comunitária, né, fazendo programa ali. Então essa interatividade é bem legal. Por mais que existam plataformas hoje, Spotify, enfim, inúmeras que a gente tem, mas a questão do rádio eu sinto que é algo que vai perdurar por muito tempo. Sim. Porque essa questão da proximidade que existe, o inesperado de saber que música que vai tocar, sim, aquela interatividade com o locutor, eu acho muito legal e acho insubstituível. Existem outros tipos de forma de ouvir música, mas eu acho que essa questão da rádio, ela ainda vai permanecer por muito tempo. E o locutor, ele não deixa de ser um vendedor também, né? Porque ali ele tá vendendo, às vezes, faz um merchan, vendendo a própria programação, não é? Tem uma relação, sim, não tem? Você não exatamente. O seu instrumento acaba sendo a voz, né? Uhum. Então ali você faz os merchans, você faz as vendas, né? Então você tem que usar a sua voz para N coisas. Seja um programa romântico que você vai usar um tom mais grave, seja uma música, seja uma locução de uma música mais popular, você vai usar uma inflexão de sorriso, né? Então tem vários segmentos, né, de rádio, né? E é dessa forma que a gente tem que interagir com a voz. A voz acaba sendo o nosso instrumento. Poxa, legal, parabéns. Fiquei encantada. Agora é você, Micheline, sua vez. Uma curiosidade minha, final de semana eu gosto de andar de scooter na praia. Nossa, que delícia. É muito legal, muito bom sentir o ventinho. E gosto também de música, eu tenho uma caixa de som enorme no meu carro. Ela para o carro na porta do rolê e abre a caixa. Adoro um grave, uma batida, eu adoro.
E adoro... Eu sou eclética, então eu escuto desde pop, rock internacional, MPB, sertanejo antigo. E assim, eu não tenho uma definição só de música, um único gênero, um único gosto. Então eu escuto de tudo, desde a década do ano 60, 70. E eu vou escutando a atualidade e isso muda. No mesmo momento que eu estou lá nos anos 80, eu volto aqui para uma atualidade, porque eu gosto dessa dinâmica, né? Show. E tem uma coisa que ela contou pra gente ali, que ela mora pertinho da praia, é isso mesmo? Isso, mora. Quanto tempinho da praia é que você mora? De escuta 10 minutinhos. Nossa, que inveja de você. Michelina. Inveja boa. Inveja Ela boa. faz uma coisa dessa pra gente. Inveja branca. Invejinha boa, invejinha Fala boa. uma coisa dessa pra gente aqui mora... Mas a qualidade de vida, ter uma praia perto da sua casa, tem uma qualidade de vida maior, Nossa, tem sim, muda. Você chega num sábado, acorda assim de manhã cedo e já desce, e você vê aquele mar assim de frente pra avenida, coisa mais linda, verdinho. Nossa, que coisa delícia. boa. É fantástico. Eu não ia. Você já foi lá, né? Sim, conheço. Tive a oportunidade de conhecer lá. Muito legal. Vitória, né? Domingos Martins. Nossa, né? Domingos Martins Praia da Areia Preta. Realmente é um lugar maravilhoso, assim. Bem bonito. Domingos Martins vocês deveriam conhecer. Fantástico. Um dia a gente vai. Então, a Micheline já fez o convite ao vivo aqui. Está Vamos convidando a gente para ir. Vamos ter que aparecer. Com certeza, eu vou ser guia. E eu vejo que vocês dois são de áreas diferentes, né? Você da linha industrial, você da linha comercial. São duas vivências totalmente diferentes. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês é: quando se é vendedor, você consegue vender qualquer coisa? E aí? Você quer responder, Luiz? Vai primeiro, pode ir. O vendedor, sim. Quando se é vendedor, ele vende qualquer coisa. Até uma geladeira no Polo Norte. Até picolé no Polo Norte. Vende. Até areia no deserto. Vende. Mas é uma pergunta, antes do Luciano responder, vocês eram aquelas crianças, porque tem umas crianças que você olha e fala, isso aí é vendedor. Não tem as criancinhas que você olha e você fala assim, cara, tem tino já. Desde criança que já tá negociando, criança que já vende as coisas. Vocês sentiam, as pessoas falavam que vocês eram vendedores natos ou vocês não tinham essa percepção? Eu nunca tive essa percepção, mas eu era bem comunicativa. E assim, eu sempre fui aquela pessoa que tentava mostrar algo de melhor. Desde pequena, desde criança, eu sempre era a pessoa que recriava as coisas. Então, eu não observava e até só veio despertar a área em vendas para mim, assim, atinou, foi em 2015. Porque eu fazia a venda automaticamente na assistência técnica, só que para mim aquilo era natural, já fazia parte do meu trabalho. Promover uma melhoria no equipamento, fazer uma reforma, isso já é o nosso papel. E aí, quando isso foi começando a crescer e a se tornar algo assim interessante para as pessoas que estavam trabalhando comigo, e aí as pessoas pensavam, poxa, Michele, você se dá bem na área de vendas. E aí foi quando eu comecei a ter esse olhar para dentro de mim. Tudo isso em conjunto com o conhecimento técnico sobre aquilo que você está vendendo, né? Isso, tem muito perfeitamente. isso também. E o que você acha, Luizão? Não, eu já, ao contrário, assim, eu sempre fui muito tímido, né? Até a 8ª série eu era muito tímido. Então, por isso que eu até na primeira pergunta lá, eu falei sobre o exercício. Eu sempre fui muito tímido. A partir do momento que eu saí da 8ª série e fui pro ensino médio, aí eu comecei a fazer um trabalho comigo, porque eu percebi que aquilo estava me prejudicando. Né? Eu era muito fechado. Então, eu comecei a agir diferente, observar outras pessoas que eram mais soltas, que eram mais extrovertidas, e comecei a praticar. Né? Mas a veia de vendas, ela veio no departamento comercial da assistência técnica da Toledo, porque lá era o convívio direto, as informações, lidar muito com o cliente, então você consegue enxergar alguns clientes que têm perfis diferentes, então você tem que atender cada um no seu formato de perfil. Então ali que eu posso dizer que a minha veia de vendedor, ela começou a fluir, entendeu? Eu acho então que acho que foi nesse sentido. Né? Exatamente. Muito porque como eu disse, quando você começa a vivenciar aquilo, é um aprendizado, né? Hoje, enfim, a gente aprende todos os dias, né? Então, assim, eu tive um start posteriormente. Eu não era aquela criança que já tinha aquele dom tino, de ser... né? Não. Era né? até uma das perguntas Exatamente. que a gente queria fazer para eles. Como que vocês se prepararam
para ser vendedores, porque que nem o Luizão, ele até um tempo da vida dele, ele era uma pessoa mais tímida. A Micheline já era mais comunicativa, só que ela ainda não sabia ali que ela ia ser vendedora um dia. Então, como essa preparação, como que foi assim para vocês de conseguir vencer essas barreiras que vocês tinham? Para mim, foi assim, na minha prática, quando eu ia fazer manutenção, né, ia ver calibração, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. E sempre que eu passava por um equipamento, que eu via que o teclado já estava arranhado, que o cabo ele já estava prensado, mas a balança estava funcionando, eu chamava o cliente e falava assim, olha, seu teclado, daqui a um tempo ele vai parar de funcionar. Em vez de fazer só a calibração, por que você não faz uma preventiva? A gente levanta a sua balança, a gente faz a lubrificação. E aí, naquilo que eu conhecia, eu comecei a mostrar o que o cliente poderia melhorar no equipamento, no ativo dele, para dar uma vida útil maior, né? E, assim, foi tão voluntário que era o meu papel como técnico mostrar a melhoria. Por isso que eu falo, o técnico, ele é um porta-voz muito grande para o cliente e para Toledo, né? E eles deveriam aproveitar isso até por uma questão de ensinar o cliente, né? A maneira correta de tratar o equipamento, as preventivas, as melhorias que precisam ser feitas. Porque, assim, quando você tem um equipamento que ele entra, ele fica inoperante, isso causa muito transtorno na produção, no processo do cliente. Então, é isso daí que a gente aproveita a oportunidade. Eu tenho até um ponto que eu acho que isso que você falou, uma coisa é um técnico chegar e mostrar para um cliente, falar, isso aqui você tem uma opção melhor. Outra coisa é um vendedor. Porque assim, a gente já parte do pressuposto que o vendedor já quer empurrar uma coisa pra gente. Vocês têm essa percepção? Porque a gente que não é vendedor, quando a gente se depara com um vendedor, a gente fala, pô, esse cara quer me enrolar. Tem um preconceito, não tem? Aquela coisa com o vendedor, assim? Tem. Diferente um técnico passar e falar assim, isso aqui você precisa fazer. E um vendedor chegar e falar assim, você tem que fazer essa coisa. Tem sim. Tem diferença. E assim, geralmente quando isso acontece, eu passo em alguns clientes que eu vejo, às vezes eu estou passando dentro de uma área que por exemplo, uma cearia, que eu vejo que tem alguma coisa que poderia melhorar, ou vejo assim, que a assistência técnica poderia atuar ali, fazer uma preventiva melhor. E eu falo assim, como técnica, como eu já dei manutenção nesse equipamento, eu gostaria de sugerir uma melhoria. Não sou responsável por esse setor, mas eu acredito que a gente consiga melhorar isso daqui e te dar uma performance melhor. Então, geralmente, assim, eu falo não com o intuito de querer forçar uma venda, uma situação, mas sim com o olhar que eu sempre tive desde a época que eu era técnica. E aí eu trago o cliente para essa realidade. E aí, dentro daquele cenário, eu faço a justificativa técnica pautada no meu conhecimento. E você, Luizão? Você acha... O vendedor é chato? Tem aquela coisa, vendedor é chato? Então, eu não acho que o vendedor é chato pelo seguinte, eu procuro fazer um trabalho muito forte do pós-venda também. Porque quando você está ofertando algum produto para o cliente, tudo bem, ele vai lá e fez a aquisição. Mas assim, até então, aquele momento, você estava buscando uma venda. Só que eu procuro fazer um trabalho de parceria também com ele, que é o quê? Periodicamente passar no estabelecimento, verificar como está o desempenho do produto, se eles precisam de alguma coisa. Então, nesse formato, a gente consegue fazer um elo de parceria, porque ele percebe que a gente não está ali simplesmente só para vender, sim, também para acompanhá-lo. Né? Então, eu acho isso muito importante, porque às vezes você faz uma venda ali, você vira as costas e nunca mais você vai visitar o cliente, a não ser quando você estiver buscando uma outra venda, isso acaba prejudicando o relacionamento. Então, é dessa forma que eu procuro fazer. Essa questão de parceria acaba sendo muito importante para ele não ver a gente simplesmente como chato, mas uma pessoa que ele pode contar. Isso Até aí. fazendo um paralelo aqui com uma experiência que eu tive, quando eu fui fazer uma compra de um carro, eu procurei uma agência, já tinha feito uma pesquisa, não tinha visto nenhum problema com a agência, ok, fiz o fechamento. Só que posteriormente, naquele período ali de garantia, eu tive um problema no carro. E aí eu entrei em contato com o pessoal.
nossa, eles me acolheram de uma forma melhor do que quando eu fiz o primeiro contato. Isso faz Então toda a ele diferença, me chamou, falou, não, vem aqui, a gente tem uma oficina credenciada, a gente vai levar o carro lá. Ele foi comigo até lá, acompanhou, depois ele me deixou lá com o mecânico da manutenção, ele fez a manutenção, depois no final da tarde ele me ligou, e aí, tá tudo certo com o carro? Passou umas 2 semanas, ele me ligou de novo, apresentou algum problema e tal. Então assim, diante de uma experiência dessa, eu não consigo pensar em trocar de agência. Sim, Por quê? Porque mais importante do que a venda foi o pós-venda. Sim. E o pós-venda, ele acaba sendo o início de uma próxima venda. Sim. Porque aí você se sente acolhido. Quando você se sente acolhido, você não dificilmente vai mudar. Né? Eu costumo dizer que não existe um mercado de vendas sem o pós-venda. Um sustenta o outro, né? O que o Luiz falou, tão importante quanto, né? Um sustenta o outro. Não vai existir assistência técnica se vendas não fizer as vendas. E se não vai ter só em mercado industrial ou comercial, o que for, se não tiver assistência técnica para ir lá instalar. Né? Então, eu acho que isso é o nosso destaque e a gente precisa cada vez mais fortalecer esse elo, né? Entre o mercado comercial e assistência técnica, porque esse é o nosso diferencial, né? E até eles falaram da questão do RPS. Você sabe o que é RPS, Aninha? Eu sei, mas eu queria que vocês explicassem, porque vocês falaram tão bonito pra gente, explicando, que eu queria que vocês repetissem. Vou deixar o Luizão responder. Porque só pro pessoal que tá assistindo a gente, quem não é da Toledo, né? A gente tem essa sigla do RPS. A gente não chama os vendedores de vendedores na Toledo, né? Sim. São RPS. O que quer dizer RPS? RPS é uma sigla de responsável por soluções. Então a gente acaba recebendo esse nome. Por quê? Por você ter uma visão de trazer soluções para os seus clientes. Né? Então a nossa ideia numa visita é buscar soluções para melhorar o dia a dia de operação, para trazer rentabilidade. Né? Então esse é o nosso foco, né? Não simplesmente uma venda, mas o que a gente pode fazer para o cliente, em outras palavras, colocar mais dinheiro no bolso. Né? O que a gente pode fazer para melhorar a operação. Então é nesse formato, essa é a forma que a gente enxerga o negócio. Então a gente chega no estabelecimento, a gente procura analisar todos os pontos de melhoria que a gente pode trazer para o cliente e a gente vai apresentando as soluções e trazendo para ele os prós de cada solução para melhorar o dia a dia. É isso aí, é isso que o Luiz falou. Na verdade a gente atua, por isso que não é vendedor, porque o objetivo da Toledo não é só vender. É promover soluções para o cliente, né? E das nossas atuações é ser consultor, né? O que pode melhorar, o que não deveria ser feito, ou o que pode ser feito. E muitas das vezes existem cenários que o cliente idealiza muita coisa e a gente traz ele para uma realidade que naquele momento ele não vai conseguir fazer tudo isso, ou não, naquele momento a gente não tem condição de entregar tudo isso. E aí, por isso que a gente atua como responsável por soluções para entender e fazer com que o cliente ele foque no problema. Porque uma coisa é você ter um problema, outra coisa é você ter desejos. Porque aí são dois caminhos diferentes. Você vai focar no problema para resolver o seu problema, ou você vai realizar um desejo. Que aí você parte de N coisas. E aí o cliente, quando você caminha para atender um desejo, você acaba desconstruindo uma oportunidade, porque às vezes você coloca... a solução fica tão cara que ele começa a desfocar do problema, entendeu? E muitas vezes acho que o cliente ele não sabe o que ele precisa. Exatamente. Às vezes ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. E por isso que a gente entra nesse quesito para mostrar o que realmente ele precisa e pontuar para ele qual é o problema, evidenciar o problema. Muitas das vezes ele fica mascarado e aí é o nosso papel. Sim. Ajudar, auxiliar nesse esclarecimento. E até pegando esse gancho, como a gente está em constante melhoria dentro da empresa, sempre desenvolvendo produtos novos, melhorando o que já existe, a gente tem esse olhar clínico também, porque às vezes o cliente tem algum produto ali que é da própria Toledo, mas já é um produto antigo. Então, de repente, na dinâmica de operação, pode estar ocasionando algum tipo de desperdício. Então, a gente tem novas tecnologias que vão eliminar o desperdício, né, e vai aumentar a rentabilidade. Então, a gente sempre procura fazer isso, né, para avaliar, poxa, esse equipamento aqui ele já é mais antigo. A gente tem novas tecnologias que vão eliminar, por exemplo, o desperdício de uma rotulagem de produto, por exemplo. Sim. Então, a gente está sempre analisando o ambiente do cliente para trazer novas soluções
né, para melhorar o dia a dia. Isso aí, ou quando está obsoleto. E a gente geralmente a gente alerta até por uma questão que aquele equipamento às vezes é tão importante para o cliente e por a gente tem um produto muito robusto, aí ele está funcionando, mas a gente sempre alerta que esse equipamento não tem mais peça sobressalente, que ele precisa prever uma troca. Então, isso daí é algo que a gente também mostra para o cliente, até para ele se planejar essa compra, planejar novas aquisições, porque é importante deixar o cliente situado no cenário que ele está, porque senão, quando parar, ele vai falar assim, ninguém nunca me informou isso. Isso é muito ruim, Falou né? que tinha essa possibilidade, que existia essa solução no mercado. E aí, geralmente, você acaba atendendo a quente aquele cliente, e aí você tem que fazer uma movimentação muito grande para resolver aquele problema. Então, um dos nossos papéis é alertar quanto a isso, a obsolescência de equipamentos que já estão aí já há muito tempo no mercado. Perfeito. No meio de toda essa vivência, então, você já deve ter vivenciado um monte de história com um monte de clientes e deve ter tido muita coisa que vocês já viveram. Aí eu queria saber, gente, existe alguma história de algum cliente em alguma situação que marcou vocês de alguma maneira? A gente tem várias situações, como você disse, durante o dia. São vários tipos de clientes, Cada vários dia é um tipos dia de diferente. perfis. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre prezando pelo bom relacionamento. Mas em alguns momentos, a gente precisa até ser um pouco mais, digamos assim, incisivo em algumas coisas, porque às vezes ele traz uma imagem que é a visão dele da nossa empresa, que a gente não pode deixar em maneira alguma ser manchado, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. A gente está sofrendo uma atualização dos parques das balanças para receber a nova tabela nutricional. Então você chega, você explica. Então, assim, existem equipamentos que podem ser atualizados para receber a nova rotulagem, tem equipamentos que precisam ser trocados. E aí, às vezes, o cliente tem, sei lá, 10, 12 equipamentos que são mais antigos, que não é possível fazer essa atualização, ele precisa trocar, e aí ele começa a fazer alguns questionamentos na visão dele. Ele, de repente, pode falar que a Toledo está em parceria com a Anvisa, por exemplo, para vender mais equipamentos. Cara, eu já coisa da Toledo. Eu vou só te cortar, porque eu já ouvi, às vezes a gente acaba atendendo ali o saque, ali o pessoal falou assim, isso da nova rotulagem nutricional é coisa da Toledo com a Anvisa. Só para vender mais balança. Meu Deus do céu. Você deve ouvir demais. Exatamente. Isso, né? Então a gente tem que saber também a hora, porque assim, existe aquele jargão famoso, né, que o cliente sempre tem razão. Mas assim, depende da situação. Tem situações que a gente tem que mostrar que ele não tem razão, né, que essa resolução é algo que vai melhorar a experiência do consumidor. Então, a gente somos os provedores do equipamento para poder proporcionar o processo de rotulagem. Então, se ele entra numas conversas de que é algum esquema da Toledo, alguma parceria, alguma coisa, a gente tem que se impor e tem que mostrar para ele, sempre no respeito, mantendo o relacionamento, mas é uma coisa que a gente também tem que defender a nossa empresa, né? Porque nós somos ali a linha de frente, entendeu? Nós que estamos ali, então, o que é certo, o que não é certo, a gente precisa pontuar. Exatamente. E aí, eu sei que a Micheline me contou no off ali que tem uma história boa, que eu queria ouvir essa história. Tem uma história, é uma história muito importante e talvez assim, vocês não saibam, mas eu só contei para uma pessoa, que foi pro Rafinha, mas é uma história interessante. Eu, quando entrei no mercado de vendas industriais em 2017, eu peguei a carteira de um antigo RPS e havia oportunidade no funil de venda que era de uma grande empresa, uma grande mineradora, que era o fornecimento de 2 balanças rodoviárias automáticas. E tinha um dos nossos softwares nesse escopo. E essa oportunidade já estava sendo até muito bem conduzida. Quando a oportunidade chegou no portal, eu percebi que algumas coisas na especificação técnica não nos favorecia ou não nos deixava por igual aos concorrentes, né? E aí eu chamei o meu gerente e falei com ele assim, olha, tem coisas aqui que não vai nos favorecer. Não nos estão deixando nem de igual para igual. A gente tem 2 caminhos. Se a gente colocar essa proposta, pode ser que alguém vá nos reprovar por algum motivo, ou a gente declina para a gente conseguir equalizar o escopo, né? E aí a gente tomou a decisão junto, nós declinamos. O cliente nos chamou para conversar. Por que a Toledo declinou? Por quê? Como assim? Por quê? Como assim? O que aconteceu?
aconteceu? O que aconteceu? E aí a gente explicou, olha, a ET que vocês construíram, ela está muito tendenciosa. Desculpa, Michelin. ET, o que seria? Especificação técnica. Boa. Muito utilizado na área industrial, porque Maravilha. na área industrial tudo parte de uma premissa que você tem que saber o que vai comprar e ter um termo técnico aonde que estão composta toda a solução. Então, na ET, você tem lá toda a discriminação do que tem nessa solução que você está oferecendo. Qual é né? o tipo de equipamento, qual é o limite de bateria, quais Legal. são os prazos de pagamento, se existe prazos diferentes, se existem parciais ou não, qual é o limite de bateria nosso e do cliente, né? O que a gente pode apresentar de desvio. Porque às vezes nem tudo que você recebe é tudo que a Toledo aceita. Então a gente tem um jurídico para isso. E aí a gente tomou a decisão de declinar e o cliente nos chamou para conversar, né? O que aconteceu? Toledo declinou? Vocês são a maior empresa de balanço do Brasil? Eu falei assim, sim, mas aí a gente foi justificar que a especificação técnica estava muito tendenciosa e não estava de uma forma genérica da qual nos colocava na mesma altura de competir com os demais proponentes, né, os concorrentes. E aí eles nos chamaram para conversar e falaram assim, então faz o seguinte, escreve uma ET padrão. Isso daí nos abriu muita porta e nos deixou um pouco mais confortáveis com o cliente. Mas a gente sabia, e eu tive N visitas lá, tivemos visita com as concorrentes no local, e aí a gente conseguiu colocar de uma forma genérica a especificação técnica e fomos para os processos de visita técnica, de interação, de validação de escopo, o que entrega, o que não entrega. E eles colocaram uma especificação técnica da NASA, né? Tinha que ter plano de pintura, tinha que ter relatório de pintura, tem que ter databook no padrão do cliente, e foi colocando um monte de coisa que nós temos condições de entregar. O que grande parte da maioria dos concorrentes não consegue entregar esse escopo. É um escopo muito amplo, mas quando você fala de um cliente que é grande, siderurgia, mineração, petróleo e gás, eles são exigentes, porque isso está dentro da política deles, né? E aí a gente chegou no processo onde que era... Depois que a gente passou toda para a técnica, nós tivemos a aprovação, nós descobrimos que uma concorrente foi para o suprimento junto com a gente. E eu tive também N interações com a compradora. Eram 2 compradoras cuidando desse processo. E aí, toda vez que ela me ligava, eu atendia, eu parava para falar com ela. Às vezes, eu ficava esclarecendo o escopo, esclarecendo os limites de bateria da Toledo, entrando em acordos, né? E aí, chegou um momento que ela falou assim, Michele, nós não precisamos fechar esse pedido, só que existe uma concorrente. A gente não pode... ir sem ter uma concorrente, e aí essa concorrente teve aprovação técnica. E o seu preço está 40% mais caro da concorrente. E aí eu virei para ela e falei assim... Aí ela me falou assim, mas o que tem de diferente? Né? O que tem de diferente para me entender o que justifica? Porque toda outra empresa disse sim para tudo. Da mesma forma que você. Que a gente encontra empresas que fazem isso, né? De sim para todos, né? Só que a gente sabe que não entrega, né? E aí que tá. Essa experiência ela foi muito interessante, que vocês vão ver os 2 lados da moeda. E aí eu numa conferência via Teams, ela falou assim, Micheline, tá 40% mais caro. Eu falei assim, olha, eu não consigo nem te dar esse desconto. E aí eu vou te falar por quê. E aí eu fui ponto a ponto da proposta, mostrando para ela que aonde que estava a qualidade do nosso produto, que a exigência dele nos fazia ter uma mobilização muito grande de entrega de documentação, de relatório, de plano de pintura, que quando a gente assina um documento desse, é assinado pelo presidente da empresa. Então, a gente tem um comprometimento de entregar. É esse o nosso papel, de cumprir o que está escrito, né? E aí, em cima disso, a gente fez um bate-papo várias vezes antes de tomar a decisão. E aí eu recebo a ligação da compradora falando que a gente perdeu. Perdeu? Perdeu. Você não conseguiu convencer ela, Michele? Não, você acredita? Nem assim, explicando tudo e aí ponto a gente ponto? Não, explicando ponto por ponto, porque o vendedor ele também precisa aprender a perder. Sim. E ele saber que nem tudo ele vai fechar. Sim. E aí eu já tinha mobilizado várias pessoas, inclusive meus analistas, que estavam participando também integralmente desse processo. E aí
eu falei assim, olha, infelizmente a gente não ganhou. Quem ganhou foi a empresa X. E a vida que segue, vamos seguir para frente. Passado 4 meses, eu estava dentro dessa mesma empresa, só que para um assunto totalmente diferente. Uma empresa desse grupo grande. Um assunto totalmente diferente, eu recebo a ligação, um número assim diferente. Falei assim, vou atender, né? Aí, oi, Micheline, tudo bem? Aqui é a fulano de tal, a outra, a gente tá aqui numa call, tudo bem? A gente participou do processo lá do Rio de Janeiro. E aí começou a falar assim, claro, lembro sim de vocês, chamei elas pelo nome. E pois não, o que eu posso te ajudar? Eu falei assim, então, ela ficou toda sem graça. Sabe aquele processo? Eu falei assim, sei, então, eu sei, vocês perderam. Eu falei assim, infelizmente a gente perdeu, mas faz parte do jogo. E ela falou assim, então, o que aconteceu? A área técnica reprovou a entrega da outra empresa. Eu falei assim, como assim? Mentira. Reprovou porque eles não entregaram o que estava escrito no contrato. Aí eu falei assim, você tá entendendo aonde estavam os 40% aí, que você reclamou? 40% aqui, ó. A minha pergunta, o vendedor pode falar depois, eu falei? Eu avisei? Eu avisei. Cabe ao vendedor? Não pode, né? A gente tem que ser mais tem que assim. ser profissional, Claro, né? eu entendo. Mas nesse momento... Mas dá vontade de falar, né? Não, Falar, tipo, nesse gente, momento... eu avisei. Nesse momento eu falei assim, você entendeu aonde estavam os seus 40%? Você entendeu a forma Sim. que você tem que se blindar para você fazer uma compra? Você avaliou o crédito dessa concorrente? Porque às vezes você está comprando uma solução maior do que ela tem uma movimentação anual. Sim. Né? Quais são os riscos? Quais são as reclamações que você tem? Né? Qual o capital de giro dessa empresa? Então, e assim, eu admiro esse cliente, eu conheço ele pra caramba, é gente finíssima. Ele teve peito para o caminhão... Assumir o erro. Não, o erro não era dele. Ele fez a aprovação por quê? A concorrente, ela disse sim para todos. E ele não tem como falar que não, né? Sim. Ela está dizendo no papel que atende 100% do que ele escreveu na especificação técnica. Só que, na prática, ela não entregou. E aí é onde ele usou aquilo que era legítimo dele de reprovar, já que ele não cumpriu o combinado do contrato. Sim. Né? Ele reprovou. E aí eu vou te falar, tem muitos clientes que não têm, mas esse cliente, ele me surpreendeu e impactou a minha vida. Ele disse, não, eu não vou aceitar pela metade. Só porque já caminhou 50%, eu não vou aceitar pela metade. Tem outras partes do processo que ele não cumpriu. E aí ele ligou para a compradora e falou assim, olha, não vou aceitar, cancela isso daqui porque ele não cumpriu a cláusula A, B, C, D, E, F, G do contrato. E aí ela me ligou toda sem graça. Oh, e aí meu Deus. E aí eu falei assim, agora você entende aonde estavam os 40%? Sim. Porque o que a gente assume, assina no contrato, a gente cumpre. Ela falou assim, eu agora entendi, Micheline. Eu falei assim, isso daí vai mudar a sua forma de ser como compradora, avaliar a sua técnica e entender que uma diferença de 40% tem alguma justificativa. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. É verdade. E aí ela virou e falou assim, Micheline, então... A gente queria abrir o processo de concorrência de novo. Eu falei assim, esquece, eu já vou te declinar já. Você sabe por quê? Porque nós estamos nesse processo há 3 meses. Eu já utilizei todos os recursos da companhia, tanto humano quanto de equipamentos, para a gente chegar e avaliar esse contrato e ter uma aprovação jurídica. E você vem me falar que vai entrar num novo processo de concorrência? Não tem como. Ela falou assim, então faz o seguinte, Micheline, eu vou te mandar o pedido. Você mantém o mesmo valor? E aí a gente fechou. Pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor. De 4 meses, era uma diferença, Sim. mas assim, valia a pena. Até para o cliente entender e reconhecer o negócio que ele estava fazendo, o transtorno para a compradora. Ter que ligar novamente para o fornecedor, assumir um erro. Caramba. É complicado, Sim. é complicado. Isso dentro da estrutura, da arquitetura, de pessoas, isso daí é muito complicado. Mas eu vejo que isso mudou a minha vida, a minha forma de ser. E aí,
eu passei a olhar a venda com outros olhos. Foi uma venda que te transformou como vendedora. Sim, né? sim, como vendedora. Então, assim, são poucas pessoas que sabem dessa história, mas ela é impactante, né? Agora são muitas pessoas. Agora todo mundo tá sabendo. Cheio de gente. Cara, mas é sensacional. Sim, é uma história que mudou totalmente. E é legal essas questões, porque enriquece a vida de todo mundo, né? Sim. Porque eu aqui nas minhas funções, numa área diferente, eu também tô aprendendo com isso, né? Então, Claro. assim, é um aprendizado para todo mundo, né? Então, você vai dia a dia ali absorvendo as informações, as experiências das pessoas para você aplicar, né? Isso, certeza. desculpa, que aí me deu um gancho para uma outra pergunta, que é a questão da frustração. Sim, Né? Porque você realmente. falou, eu imagino que você deve ter ficado extremamente frustrada de falar, pô, eu mostrei pro cliente, coloquei todos os pontos, você entendeu, eu tô oferecendo a melhor coisa, Sim. e não deu certo. Nesse caso deu, Nesse mas caso em deu muitos outra casos coisa. às vezes não dá certo. Sim, Sim. sim. Que- E acontece, né? Exato. Aí, uma pergunta, Luizão, como que é a preparação psicológica do vendedor? Como que vocês têm que se preparar? Porque vocês devem receber nãos, acho que o dia inteiro. Acho que para um sim, são trocentos nãos. E até mesmo aquele ponto que a gente já vinha conversando, já chegou alguma vez que vocês pararam e pensaram, gente, não é pra mim, vendas não é pra mim, eu não consigo, Não sirvo pra não isso. sirvo pra isso. Já chegou? Como que é essa preparação? Já aconteceu isso na vida de vocês? Eu acho que a gente no dia a dia, a gente tem que procurar administrar esses nãos aí e trazer para uma forma positiva. Porque eu acho que a raiz de tudo é a qualidade do produto. A gente sabe do produto, a gente acredita no produto. Então, assim, é como você disse, a gente não vai ganhar todas, não vamos. Mas, assim, a gente confia no produto. Então, assim, o nosso objetivo geral é, por mais que venham nãos, mas é ofertar, é falar, é divulgar. Porque a gente sabe que, por mais que de repente a gente perca uma negociação, mas dependendo do produto que está sendo inserido naquele estabelecimento, pode dar problema. E a gente tem que estar preparado para poder ofertar o nosso. Entende? Já aconteceu casos de lojas trocarem os fabricantes dos produtos por olhar o nosso produto como um produto muito caro, né? Mas não é na realidade, é um produto que é de qualidade, é um produto que a gente não vende só uma balança, a gente vende segurança, qualidade, né? A gente vende tudo isso. Então, assim, a gente tem que acreditar no produto. Então, por mais que a gente perca, de repente, um estabelecimento ali, a gente tem que... Isso não nos impede de fazer as visitas, de ver como que está o desempenho do equipamento. A gente já teve casos de loja que mudou de fabricante, depois passou um tempo, eles verificaram que o produto não os atendia como eles gostariam e eles voltaram para Toledo. Então, assim, essa questão a gente tem que estar sempre administrando. Por mais que seja uma coisa que você fala, poxa, isso não é pra mim, não, é pra mim sim. Eu acho que é através da fibra ali que a gente consegue os resultados. E você, pessoalmente, você tem alguma técnica que você usa ali? Pô, chegar... Antes de entrar numa venda, eu vou ouvir uma música, minha música preferida, pra me motivar. Você tem alguma coisa assim desse tipo? Não, eu não tenho, mas assim, eu tenho o quê? Toda a estrutura que envolve a Toledo. Legal. É isso que me motiva todo dia. A gente tem o melhor produto, a gente tem uma estrutura maravilhosa, a gente tem pessoas de conhecimento, a gente tem uma equipe que abraça a gente, uma equipe técnica que está ali pronta para tirar dúvidas da gente. Então, assim, tudo isso é motivação para mim. Você já chega com essa confiança Tudo isso é motivação. em tudo Exatamente. que vem atrás de você. Exatamente. Não só Não é no que nenhuma... está aqui na balança, mas tudo que caminhou para que essa balança pudesse Exatamente. estar A ali. nossa rede de apoio é muito grande. Então não tem por que eu ficar inseguro numa apresentação, eu ficar pensando... Não, a ideia é o seguinte, somos a Toledo. Somos a empresa referência de pesagem. Entendeu? Não vamos ganhar todas? Não vamos. Mas vamos ganhar a maioria. E aquelas que a gente perder, a gente vai buscar o reverso para nós. Isso aí. Entendeu? Então é isso que me motiva. Não tem nada assim que eu faça especificamente. É tudo que envolve. E a oportunidade também, porque se me deram essa oportunidade de estar na linha de frente, de ser um representante direto ali da Toledo do Brasil, é porque eu tenho condições e principalmente a raiz que eu falei, que é o produto. Sim, exatamente. Muito legal. E você, Micheline? Assim, eu costumo falar que o vendedor ele precisa aprender a lidar com o não, né? Igual o Luiz falou. A gente vai ter vários nãos, né? O não, ele é um ponto de melhoria. É para você olhar, analisar e falar assim, eu perdi. Eu fiz tudo. Mas o que eu posso melhorar da próxima vez? Eu sou muito analítica comigo mesma e muito crítica para mim aprender
se eu deixei alguma coisa passar, né? Porque às vezes tem alguns clientes que já conhecem o nosso produto, conhecem a nossa qualidade, mas no mercado industrial você lida com compliance, né? E aí você precisa equiparar uma solução e muitas das vezes a concorrente 100%, ela vai dizer sim para todos, vai entregar uma qualidade ruim de produto para determinado tipo de aplicação, e aí você vai acabar perdendo essa venda, né? E aí a forma que eu analiso eu deixei passar alguma coisa, o que eu posso melhorar da próxima? Uhum. Porque muitas das vezes a gente aplica todo o nosso esforço, todo o nosso treinamento que a gente somos capacitados para fazer, mas existe a própria política da companhia, dos clientes, que às vezes a gente se esbarra em questão de preço, porque a concorrente diz sim para tudo. E como é que você vai provar que eles vão entregar? Só quando tem um cliente, como aconteceu nesse caso, que fala assim, olha, do contrato que a gente assinou, ele entregou 50%. Então, eu não vou aceitar. Mas nem todo mundo faz isso. Vou contar uma experiência, até que o Luiz falou, que é caso de reversão, né? E a gente estava participando de um processo, eu estava em transição do Rio para Vitória. Era um terminal, era um porto. E a gente estava lá com uma balança rodoviária toda automática. E é um processo de concorrência, porque você não pode... Tem empresas que não fazem exclusividade. E nesse formato a gente tinha toda a automação de balança rodoviária, com OCR, com software, o nosso software guarda. E a concorrente estava lá e eu estava, nesse momento de transição, passando para a outra pessoa que assumia essa carteira, porque eu estava indo em ESA. E acabou que a gente perdeu esse negócio. Passado agora 2 anos, eu fiquei sabendo que o cliente nunca funcionou a automação. Eles tiram foto, que deveriam ter OCR, eles tiram foto com o celular, captura a pesagem, registra manual e tiram foto com o celular num lugar que é área alfandegada. Então, assim, eles não fazem entrega. E aí, o que aconteceu? A concorrente fez um cronograma de pagamento onde ela retia, ela entregava, ficava 5% pendente do faturamento até concluir a entrega. No final, o problema era tanto que eles não conseguiam entregar que eles deixaram 5%, não pagavam o esforço. E aí foi um caso que a gente está em caso de reversão, porque a gente sabe que isso acontece, igual o Luiz falou. Sim. A grande maioria dos clientes vão pela opção mais barata, não checa o histórico, não faz análise crítica, não pega atestado de capacidade técnica das concorrentes, porque eu acho que isso deveria acontecer. Quais são os clientes? Dá uma carta. Quais são os clientes que você tem essa solução funcionando que eu vou lá visitar? Entendeu? As concorrentes não têm isso. E tem um ponto que eu acho muito importante, que você fala assim, mais barato. Barato é muito relativo. Pra mim, eu tenho esse conceito muito forte, assim, né? Sim, com barato, certeza. O que é barato pra você? Se você comprar um equipamento que você vai ter que trocar logo após, porque já começou a não te atender, você vai pagar 2 vezes. Exatamente. Sim. Já não é mais barato, é caro. Sim. Né? Pra mim, caro é pagar duas vezes. E 3 vezes. Concorda? Nesse caso, que a gente já está... o RPS da região já está tratando de compor uma solução integrada, o cliente vai pagar 2 vezes por algo que lá atrás ele aceitou qualquer coisa. Isso é muito ruim. Sim. Então, às vezes, é o que eu falo. Às vezes a gente faz tudo que pode, mas o cliente está disposto a aceitar qualquer coisa. E aí, quando acontece dele realmente ficar frustrado, não funcionar, aí ele vai procurar a Toledo, porque a Toledo vai resolver. Isso também é muito legal, porque o cliente reconhece que quem vai resolver o problema dele é a Toledo. A grande maioria, 90% dos casos nos procura. 90% dos casos nos procura. É o Porto Seguro, né? Fala assim, cara, ali eu sei que não vou ter problema. Ali não tem erro. Com a Toledo não tem erro. Não tem erro. Né? Porque a gente tem a nossa metodologia é criar valor para o cliente. A gente nunca vai deixar o cliente na mão. Não é o nosso papel, não é o que a Toledo defende. Pelo contrário, a gente está junto na saúde e na riqueza, na alegria e na tristeza, porque esse é o papel da Toledo, né? Criar valor para o cliente. Se eu não crio valor, eu não posso deixar o cliente na mão, né? Então, assim, esse é o nosso papel.
Até pegando esse gancho que a Mi comentou aí, também tem a questão do cliente, às vezes ele não valoriza um produto que é essencial para a operação dele. Porque às vezes ele investe, se a gente pegar num supermercado, por exemplo, pegando aqui no meu caso, que ele é construído desde a base. A balança, ela representa o mínimo de percentual diante de tudo que ele investiu. E aí ele entra com alguns comentários nesse sentido, dizendo que o equipamento é caro demais, alguma coisa nesse sentido. Mas o que vai fechar o estabelecimento dele se a balança não estiver pesando corretamente? É a balança. Então, assim, muitas vezes ele não dá valor para um produto que pode parar a operação dele, pode fechar uma loja, se a balança não estiver pesando corretamente. É o que eu falei, eu não sei se aplica aqui, mas no último programa que a gente estava com o pessoal da AT, eu falei isso, né? Quanto custa trocar o óleo do seu carro? Sim. Né? Meu pai sempre pegava no meu pé, não deixa seu carro sem óleo, por quê? Trocar um óleo hoje é 180, 200 reais, aí você troca o óleo. Não troca pra você ver. Nada e funde o seu motor do seu preço carro. De um motor. Quanto você vai gastar com a retífica do motor? Sim. É isso, às vezes tipo, quão importante é isso pra você? Eu acho que esse é o papel de vocês, né? Exatamente. Mostrar pro cliente a importância dos equipamentos. Exatamente. Aí a gente entra com a contra-argumentação disso. Do quanto você gasta na manutenção dos produtos Toledo? Se for pegar uma balança de mercado, cabeçote térmico e teclado. Aí eu tive uma situação assim, que eu cheguei para ele, mas quanto você gasta, né, todo esse tempo aí? O que você tem trocado na sua balança? Ele repetiu exatamente o que eu tinha dito. Eu falei, tá vendo? É isso. Aí você começa já a reverter, porque ele enxerga que ele pensa assim, poxa, realmente eu não tive problemas, então eu vou continuar. É que nem o nosso amigo Renato Furtado, que veio nos visitar na última feira que nós estivemos. Ele veio fazer uma visita, mostrou o nosso stand e tudo mais. E teve um story que ele fez e falou assim, gente, o defeito da balança Toledo não quebra. Ela não quebra. Ela não quebra. Esse é o defeito dela. E a gente teve um caso também na linha industrial, a gente fez um case com alguns clientes e a gente perguntou isso, como é a assistência da Toledo? O cliente falou assim, não conheço, nunca precisei. Ele falou, tô com a balança há anos, nunca precisei da assistência. Ela não quebrou. É até um case recente que a gente filmou. É muito legal isso, Foi engraçado ver isso. E aí entra aquilo que vocês falaram no começo do pós-venda, né? Obviamente que as nossas balanças não quebram, mas se precisar de qualquer coisa, também estamos aqui. Sim, e o objetivo da assistência técnica é fazer com que o equipamento continue operando. E para isso, por que entra o escopo da assistência técnica? Para trazer a preventiva, para ter um acompanhamento da assertividade da balança, gerar um documento oficial, auditável, né, que é o certificado de calibração. E isso daí é para agregar valor ao cliente, até numa eventual discussão, eventual problema de conferência, de fiscalização. Não, eu tenho aqui um documento, eu faço preventiva na minha balança de 6 meses anualmente, eu gero um certificado de calibração, o Toledo está aqui, é um documento oficial que a gente tem. E isso daí dá uma segurança para os clientes do nosso cliente, né? Com certeza. É isso aí. Eu esqueci de mandar um beijo pro Renato Furtado. Renato Furtado, um beijo. Obrigada por ter visitado a gente. Em breve queremos você aqui. Hein? Só para deixar esse recado para você e já ficar aí ligado. Entende muito. Aprendo muito com ele. Eu gostaria de ir num tema, Aninha, tecnologia. A gente sempre fala de tecnologia, né? A gente tá no dia a dia ali, todo dia tecnologia... já faz parte da vida da gente, né? No processo de vendas, como a tecnologia auxilia vocês? Quais os sistemas que vocês usam para auxiliar na parte de vendas, pós-vendas? Quais são essas tecnologias que vocês utilizam? Porque, eu sempre ouvi dizer que vendedor é a profissão mais antiga do mundo. Se não é a primeira, é a segunda mais antiga. É bem antiga. Eu sei que vendas... Eu sempre ouvi isso. Eu também sempre ouvi. Não é verdade, Luizão? Verdade. Vendedor tá ali, tá no a topo, primeira e a segunda. Porque desde que a gente se conhece por humanidade, o ser humano vende coisas. Sim, ele tem ou ele troca por... E a gente foi evoluindo e a tecnologia veio junto. Né? E como que a tecnologia ajuda hoje o vendedor? Hoje o vendedor, em dia. Ele passa por esse processo, né, de revolução tecnológica? Pode começar, Luiz. Realmente ajuda muito. Essa questão da retaguarda, ela ajuda muito. Né? A gente tem
tem alguns, no caso, algum app, alguma coisa nesse sentido. Tem o SGO, que nos ajuda bastante para fazer os lançamentos, para ter uma conexão direta, né? Onde a gente tiver, pintou uma oportunidade, a gente já faz o lançamento ali onde está. Então, assim, a tecnologia, ela vem ajudar e muito o nosso trabalho, né? Porque a gente diminui aquele número de ligações que você precisava ficar fazendo antigamente. Então, você já tem aquele canal direto, né? Então, a gente usa muitas coisas e isso faz o processo ficar muito mais rápido, né? Então, para mim, a tecnologia é fundamental e essencial para desenvolver o trabalho. O que o vendedor tem o caderninho dele, as coisas estão todas no caderninho. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não dá para. Hoje tá tudo na nuvem, né? A gente tem que ter. No sistema. E para você, Micheline, como que é a tecnologia na sua vida de vendedora? Ela é essencial. A gente tem o CRM, né? Que é a nossa ferramenta, onde a gente inicia toda a tratativa de uma oportunidade. É uma ferramenta que nos auxilia com relação qual a metodologia que nós vamos atender esse cliente, em que estágio que esse cliente está, o que ele está precisando, qual é a demanda, qual é o histórico desse cliente, qual foi a última venda que a gente fez para esse cliente. E isso daí, quais são os influenciadores desse cliente, né, que são os contatos. O CRM, ele nos auxilia e acaba nos incentivando a cada vez mais aplicar a metodologia nossa de vendas, né? Então, assim, não tem como hoje a gente viver sem o CRM, porque tudo que eu preciso fazer, desde uma geração de uma proposta, de uma oportunidade, atualizar um estágio de oportunidade, atualizar o funil de vendas, tudo está ali no CRM e fica transparente para todo mundo. Porque, assim, o CRM, o objetivo dele é fazer com que o cliente ele seja atendido, seja por mim, seja por você, por qualquer outro, mas que ele tenha uma cobertura de mercado da Toledo do Brasil. E o CRM, o objetivo é esse, para que ele fique transparente, para que outro RPS veja como que, se o setor de compras está em determinada região que é de outro, ele consiga ver as oportunidades que estão em andamento, e isso faz com que ele fique sintonizado com outras filiais que a gente dá cobertura de mercado. 100%. Isso é muito importante, que é a questão dos dados, né? Acho que hoje em dia tudo está baseado em dados. Quanto mais dado a gente tiver do nosso cliente, mais fácil é fazer a venda, né? A gente está mais inteirado, né? O que você falou, achei muito legal isso. Por exemplo, qual foi a última compra que esse cliente fez? Sim. Saber disso, quando eu for fazer uma visita... Você sabe todo o histórico, né? Exatamente. E até mesmo, por exemplo, ele acabou de comprar isso. Eu consigo... Tem alguma outra solução? Alguma outra oportunidade que alguma outra oportunidade, né? Acho que o CRM ajuda um pouco nessa linha, ajuda, né? Ajuda. Auxiliar, né? O CRM hoje, ele consegue trazer uma visão pra gente, quando a gente acabou de efetuar uma venda, qual estágio ele está dentro do PCP, se ele já passou por teste ou não, quando que vai ser emitida a nota, se já saiu, se já está na transportadora. Uma comunicação que muitas das vezes a gente tinha que ficar acessando pessoas, hoje está no sistema. Então, a gente consegue abrir ali a ordem de venda do cliente ou o contrato e informar, está no estágio tal, previsto para dia tal, ou já saiu da transportadora, já saiu aqui da fábrica. A gente consegue ter essa informação hoje. Isso ajuda muito, porque o cliente, quando nos liga, ele acompanha o processo todo com a gente, né? Não vende e acabou, não. A gente fala ali com uma frequência, geralmente... No meu caso, eu falo de 15 dias, eu fico atualizando o cliente para que a gente sempre mantenha essa sinergia. Quando tem instalação, para a gente programar junto a assistência técnica para que a gente não fure nenhuma janela e a gente faz isso antecipadamente. E o cliente fica em sintonia com a gente. Então, essa informação também é muito importante para o cliente também se planejar, né? Sim, Perfeito. Com certeza. E, Luizão, uma pergunta. Choque de cultura. Você... tá, né? Você falou, você teoricamente tá quantos anos na área de venda? Você, né? Eu tive 9 anos lá no comercial, né? E tô fazendo 1 ano agora na venda externa. Eu acredito que você deva trabalhar com pessoas que estão há mais de 20 anos trabalhando com vendas, há mais de, às vezes, 30 anos trabalhando nas vendas. Você sente que tem muita diferença? Às vezes um cara que tá chegando agora, um outro vendedor, essa galera lá, eles estão mudando o jeito de vender? Ou eles têm lá um jeitão e que você e a galera nova tem um outro jeito e não se junta? Como que é isso? Você acha Eu acho que as vendas, elas são muito dinâmicas, né? A gente tem que estar aprendendo todo dia.
né? Então, acho que aquela postura de que, não, eu sou vendedor há mais de 20 anos, já sei como funciona o processo. Tudo, não, isso não existe. Vai ficar para trás, por quê? Porque tem tecnologias que auxiliam na venda, tem pesquisas que auxiliam na venda. Então, tudo isso faz parte da conclusão da venda. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu, particularmente, eu não sou muito de fazer leituras, mas assim, eu sou muito de podcast. Né? Então, tem muitos gurus aí de vendas que eu costumo acompanhar, né? Eduardo Teva, André Ortiz, tem todo esse pessoal que fala de venda todos os dias. E é aquele papo, né? Eles até têm um slogan lá, de vendedor para vendedor. Então, toda aquela parte teórica, ela acaba sendo, né? Fica um pouco de lado para o papo direto. Então é legal, ó, se você tiver tais objeções, né, como que você vai fazer para contornar? Olha, como que funciona o pós-venda? Melhora o seu pós-venda. Então eu acho que são coisas que a gente tem que estar direto ouvindo, né, no meu caso, para estar sempre absorvendo informações, porque as coisas mudam, as objeções mudam do cliente. Muito rápido, né? As necessidades mudam. Sim. Então a gente tem que estar sempre se atualizando para poder estar sempre atento a reverter essas objeções que aparecem e converter em venda. É uma nova mentalidade que vem vindo ao longo das gerações e pessoas que não estão se adaptando acabam ficando para trás em questão de muitos aspectos, né? Que nem o Luizão falou, vem vindo novas informações, novos métodos, então as pessoas têm que estar sempre ali acompanhando tudo aquilo para continuar. Você falou, né? O mundo muda, a objeção muda, tudo tá mudando. Se a pessoa se a pessoa não acompanha, se a pessoa não entender esse novo fluxo, né? Sim. É verdade. O que você acha, Micheline? Eu acho que o cliente ele tá em constante mudança da forma de comprar. E aí cabe o vendedor acompanhar essa mudança do lado de cá. Como o Luiz falou, tem a questão da tecnologia, tem a questão comportamental, tem a questão de recursos do que você está oferecendo, né? Qual é a sustentabilidade desses recursos, né? E isso daí o cliente está muito mais atento a qual é a sustentabilidade desse recurso. Sim. Porque você vender e fazer aquela venda e sumir, acontece muito. Muitos outros nossos concorrentes acontece. Mas ter sustentabilidade da solução, isso daí é o que interessa para o cliente. É isso aí o nosso papel, né? Trazer isso daí dentro daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente tem que acompanhar o cliente, mostrar a nossa sustentabilidade da solução, né? A gente está junto e a gente joga no mesmo time, a gente está aqui querendo proporcionar crescimento para a companhia deles, consequentemente a gente cresce junto com eles. Sim, com certeza. Exatamente. O nosso objetivo é reforçar cada vez mais esse elo, né? Porque o que sustenta ali, o pilar principal é o relacionamento. Então o cliente precisa nos enxergar como parceiros. Ele precisa saber que ele pode contar com a Toledo quando ele precisar. Ele tem que saber que novas tecnologias vão chegando e o nosso papel é passar as informações. Nós temos as informações e é o que você comentou agora há pouco. Você falou, poxa, às vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Então a gente tem que estar sempre fortalecendo esse elo para deixar cada vez mais o relacionamento aflorado. Ele tem que olhar e saber, poxa, com essa empresa eu posso contar. Eu tive uma outra experiência, não me atendeu, poxa, com a Toledo eu posso contar. Então isso reforça cada vez mais ali a convivência e o nosso foco, principalmente no comércio, é o relacionamento. Na indústria também não é diferente. Mas a gente é assim, tá sempre ali. E aí, tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Como que tá aquele software lá que você adquiriu da Toledo? Tá indo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu tive uma experiência no Guarujá. Eu estava fazendo uma visita em algumas revendas no Guarujá e eu sabia que um supermercado tinha adquirido uma solução nossa. E eu entrei em contato com o gerente. Falei, e aí, como é que estão a solução? Como é que está o software aí? Tá indo bem? Não estava. Por quê? Porque tinha mudado a pessoa que fazia e aí faltou o quê? Um treinamento, né? Porque a gente tem os nossos parceiros também, mas nem sempre, né? A gente tem que estar sempre próximo ali, porque às vezes falta alguma coisa. Então eu fui lá, mostrei como funcionava, treinei a pessoa e já mudou. Eu cheguei lá, as telas estavam desligadas. Caramba. Nossa. Né? Então, assim,
Cheguei lá, mostrei como funcionava, e aí já saí com as telas ligadas. Já. Essa é a importância de estar próximo. Exatamente, que é o pós-venda que a gente está falando. Lado, Então, assim, não é simplesmente né? uma venda, tem todo um suporte que a gente tem que se atentar com relação à pós-venda. É isso aí. Concordo plenamente com você. Na verdade, o vendedor, ele não está ali simplesmente para vender, ele está ali simplesmente para mostrar quem é a Toledo. Né? E esse daí é o nosso papel. E acontece, assim como o Luiz, acontece com outros RPS, acontece comigo, do comércio, da indústria, da gente chegar em determinada situação que o cliente eventualmente não está satisfeito. E a gente acaba ali intervindo. E ali o cliente fala assim, não, com a Toledo eu posso contar. E isso daí que é bacana, né? Interessante, é legal do nosso negócio. Olha, eu tenho uma experiência, a gente não é vendedor, né? Eu e a Aninha não somos de carreira, mas a gente trabalha com marketing, né? Na comunicação da Toledo, e a gente acaba atuando também, dando um suporte para o time de vendas, né? E tem um caso que eu acho muito legal. Todas as vezes que a gente conversa com as pessoas, a gente fala, e-mail marketing ainda funciona? A pessoa fala, não, e-mail marketing já é uma técnica ultrapassada, não se usa mais. Não... Aí uma pessoa lá, não vou falar o nome dessa pessoa, ela falou, gente, vamos voltar com o e-mail marketing ali para os nossos clientes. Vamos voltar com a newsletter final todo de mês. Vamos mostrar as principais notícias, o que aconteceu, quais são as nossas pautas do blog. Vamos deixar as pessoas inteiradas do que aconteceu aqui na Toledo, fora da Toledo, no universo da pesagem. O que aconteceu? Bora? Bora! A quantidade de solicitações de orçamento que vem por essa newsletter é muito bacana. A gente fala, pô, mas tem muita gente que ainda tem a percepção de que newsletter já é algo ultrapassado. Sim. E a gente fala, não é, porque às vezes é um contato que você tem com o cliente. Um novo contato, um ponto de contato novo que o cara recebe. Nossa, a Toledo lançou um blog novo. E serve pra lembrar precisava também. falar com eles mesmo. Serve pra lembrar, tipo, nossa, é verdade, é Toledo, preciso falar com eles. É mais uma ferramenta de venda, né? É uma soma pro vendedor, né? Exatamente. Porque o mercado ele é muito extenso. Você, por mais que você atenda, faça visita, você nunca vai cobrir 100% do mercado. Então, ter mais uma ferramenta que nos auxilie, né? Nos dê esse suporte, vai agregar pra companhia. Sim. A gente tá vendo aqui a companhia, né? Sim. E eu acho importante, tem que ter sim. E hoje os clientes, eles estão muito mais omnichannel, né? Eles estão ali, eles estão no celular, mas eles recebem na nuvem, eles recebem no WhatsApp, eles recebem informação. O máximo que a gente conseguir cobrir, né? Eu acho que é muito importante. Né? É o que você falou sobre tecnologia. Hoje, a gente basicamente faz tudo pelo celular. Então, quase que 70% do tempo a gente está com o celular na mão, trabalhando, fazendo alguma coisa. E o cliente também, né? Então, quando você manda determinado tipo de e-mail para o cliente, ele fala assim, poxa, eu lembro, eu tenho que falar com a Toledo. Era mais uma demanda. E aí ele pega naquele mesmo canal e já informa assim, ó, eu preciso de um contato. E a gente recebe esse lead para ir atrás. E isso daí é legal. Não é nenhum tipo de ferramenta concorrente, mas é uma ferramenta que vai nos auxiliar. Claro. Porque quem vai conduzir isso daí é o próprio RPS. Né? Sim. Agora, polêmica, né? Eu tô achando polêmica. que tá muito... Não, esse papo tá muito... Começou meio polêmico. Eu tô achando que começou polêmica. Tem que voltar a colocar um fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, é isso que eu gosto. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Pessoal, agora é a pergunta. Dá pra ficar rico sendo vendedor? Pergunta pra vocês. Vou deixar o Luiz responder. Vou deixar você responder. Bom, eu entendo que assim, eu acho que a palavra rico, eu acho que... Rico de saúde. Depende da avaliação, né, de cada um. Depende da avaliação de cada um. Mas eu acho que assim, se cada um de nós trabalharmos de forma correta a nossa carteira de clientes, trazendo novas funcionalidades, levando as informações para os clientes, a chance de trazer negócio para Toledo é cada vez maior. E, consequentemente, você também vai ser remunerado por isso. Então, eu acho que assim, essa resposta ela vem muito nesse sentido. Como que você está trabalhando a sua região de clientes? Como que está o conhecimento dos seus clientes sobre as nossas soluções e produtos? Então, acho que a gente tem que ter esse foco, a gente tem que ter esse carro-chefe de levar cada vez mais as informações da Toledo para os nossos clientes. Consequentemente, vão ser convertidas oportunidades e isso a gente também vai ganhar. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente trabalhando direitinho, eu acho que a questão monetária é consequência. Eu vejo dessa forma. Verdade, Luiz. Gostei. A venda,
assim, ficar rico é uma percepção de cada um, né? Uhum. O vendedor, ele é responsável pela sua remuneração. Então, consequentemente, tudo que ele se dedica mais, ele tem mais retorno sobre aquilo. E a venda, ela é, como o Luiz falou, ela é uma consequência das suas ações e da sua carteira, do gerenciamento da sua carteira. Talvez rico, não sei, mas dá para você ter uma vida muito bem, confortavelmente, fazer o que você gosta, poder viajar, poder ter seu carro, poder ter sua casa. Dá para você fazer e viver muito bem, né? Então, a venda te proporciona momentos diferentes, né? Porque você faz o gerenciamento da sua carteira, você faz o gerenciamento da sua venda. Então, consequentemente, você às vezes tem uma grana mais extra entrando. Então, você vive confortavelmente. Sim. E a questão do comissionamento, vocês acham que... É uma pergunta que eu fiz até conversando com a Aninha, eu falei assim, vocês acham que o comissionamento, ele motiva ou desmotiva? O vendedor ganhar por comissão, né? Porque a cada venda... Motiva. É um motivador, concorda? É um motivador, ué. É um motivador, o cara vai atrás. Você acha que funcionaria um vendedor... Você não vai ganhar comissão, mas você vai ganhar um fixo gordo? Qual que é pra vocês? Se pudesse escolher. Não, eu gosto da nossa forma de trabalhar, porque você acaba fazendo o seu próprio salário. Você não tem limite. Você faz o seu próprio salário. Você vende o que você quiser vender e o que você conseguir de converter, você vai receber sobre aquilo. Agora, quando você tem já um fixo pré-determinado, acaba entrando numa zona de conforto, né? E aí a companhia perde isso, porque você acaba entrando numa zona de conforto, você não atende com tanta vontade que gostaria. Então, assim, quando você entra, que você vê que a venda, ela traz algo positivo, um recurso melhor para sua família, você quer vender mais, você quer ir atrás de mais cliente, você quer buscar um novo mercado, você quer desafiar nas vendas. Então, eu acredito que é positivo da forma que a gente atua. Eu também concordo. Eu acho que nesse formato, acho que é um formato ideal, porque aí você é resultado do seu trabalho. Então, a gente se desafia todos os dias de manhã para sair, trazer novas oportunidades, e eu acho que a consequência do seu trabalho, ela vem nesse formato, entendeu? Então, eu acho que o formato é fantástico, porque você vendeu mais, você vai ter mais retorno. Então, eu acho que esse formato tá fantástico, assim. Eu acho que ele é desafiante. Exato. Ele é desafiante. Isso é legal, porque todos os dias a gente procura fazer melhor que ontem. É verdade. Isso é bacana, isso é legal. E, gente, eu tenho uma curiosidade, assim, que eu tava conversando com o Caê. A gente conversa, às vezes, sobre perspectivas de trajetórias profissionais e tudo mais. Eu queria saber de vocês, qual é a perspectiva da trajetória profissional de vocês? Qual é o caminho que vocês veem? Vamos colocar que nem aquelas entrevistas de emprego. Como você se vê daqui a 5 anos? O que você espera? O que você espera da sua sua carreira? Bom, é difícil eu me posicionar, daqui a tanto tempo eu quero estar em tal lugar. Eu acho que isso é um pouco complicado, porque isso depende de outras coisas também. Depende da sua forma das oportunidades que vão surgir, porque se a gente falar em quantos de funcionários que a gente tem na Toledo, para os cargos de gestão, são muito diferentes. Então, eu acho que a coisa funciona assim. O amanhã é consequência do hoje. A gente tem que se posicionar, trabalhando direito, fazendo as coisas que tem que ser feitas. E aí, quando as oportunidades aparecerem, aí você pode ou não estar na intenção de quem decide. Entendeu? Então, eu acho que assim, visar o amanhã depende do hoje. O hoje é real. Vamos fazer o hoje aqui, vamos fazer acontecer. Porque quando você faz acontecer, você faz as coisas corretamente, você tem o respeito de quem está decidindo, eu acho que naturalmente as coisas vão acontecer, como já aconteceu comigo várias vezes, com a Mi também. Acredito que não foi diferente. Então eu penso muito nisso. Olhar lá na frente, mas preocupado com o hoje aqui. Sim. Vamos fazer o hoje correto, vamos dar orgulho para as pessoas que estão nos observando. Isso eu acho que é importante. Isso, exatamente. Fazer o de hoje bem feito, ele vai te garantir um futuro bom, independente Exatamente. cargo que seja. O amanhã é consequência do hoje. Legal. Eu penso dessa forma. Isso é bonito. Bonito, Isso é muito cara, bonito. gostei. Eu gostei. Anotem isso. Anotem, pessoal. gente. Faz um corte aí. Fala de novo. Você falou bonito agora. O amanhã é consequência do hoje. Muito o amanhã bonito. é consequência do hoje. Bonito. Reflito.
Reflito. Pega a visão. E você, Micheline? Tem almeja alguma coisa na sua carreira hoje? Você se vê em outras posições? Como é que você se vê hoje? Me vejo... Na verdade, desde quando eu entrei como técnica, eu sempre me vi crescendo dentro da companhia. Legal. E eu sempre trabalhei, igual o Luiz falou, pensando no futuro, que sempre foi o meu propósito. E hoje eu trabalho ainda mais pensando numa oportunidade melhor, que é uma gerência de filial. Então, é algo que eu almejo. Espero a companhia me dar uma oportunidade, porque eu estou fazendo o meu trabalho, estou fazendo o meu papel. E estou me colocando à disposição, estou fazendo as minhas entregas e aplicando aquilo que a Toledo ela tem me ensinado. Que não é só metodologia de venda, mas sim aquilo que ela tem me ensinado para a vida. Né? E isso daí que é importante. Então, hoje eu trabalho para um propósito, desde o início, desde da minha entrada dentro da companhia, eu consegui conquistar o meu carro, a minha casa, a minha faculdade. Tenho outros sonhos pessoais que são consequências do meu trabalho também, de hoje, visando o futuro. Né? Eu penso sim em crescer, eu invisto em mim, eu invisto na minha educação porque eu vejo que eu tenho condição de ir um pouco mais além. Então, assim, é o que eu falo, eu hoje me coloco à disposição da companhia, porque eu acredito na companhia, acredito também que sou capaz e invisto em mim. Né? Eu não parei de estudar. Sim. Isso é legal. Entendeu? E vocês acham que hoje a gente vive num mundo que está mudando, né? Vocês notam isso, né? Até a questão de diversidade que a gente fala, né? Hoje a gente trouxe duas pessoas que representam, né? A diversidade, vocês são. Sim, E vocês enxergam isso como importante? As empresas têm que se preocupar com diversidade em cargos de gestão? Como que vocês veem essa questão? É importante? É importante, tem que se preocupar, sim. Porque acaba que a forma que o mecanismo dentro da indústria, do comércio, ele funciona, muitas das vezes por um padrão antigo. E isso precisa ser quebrado. A gente precisa ter as mesmas oportunidades para todo mundo. E isso precisa chegar para todo mundo. Então, um dos motivos para nós estarmos aqui, porque a Toledo ela começou a ter essa métrica de mudança e adotou a diversidade, tá na parte de inclusão. A gente está aí como vendedora, eu sou vendedora da indústria, eu atuo bruscamente na área industrial, eu vou até aonde não tem espaço nenhum para tirar uma medida ou outra, e sim, quebrar esse preconceito e acreditar que nós somos capazes de desempenhar o mesmo trabalho que um homem, isso é importante, né? Então, eu acredito que esse é o caminho. E aí, Luiz? Não, é isso mesmo. A gente enxerga isso até a partir da Toledo mesmo, né? Hoje a gente vê mulheres nos departamentos de engenharia, por exemplo, que antes era difícil você ver. Não por falta de pessoas, mas falta de oportunidade. Exatamente. Porque as mulheres sempre buscaram os direitos delas, sempre buscaram o conhecimento intelectual, só que muitas vezes a mulher num departamento técnico era visto de uma outra forma. Eu tenho certeza que você no seu dia a dia está sempre quebrando tabu. Demais. De repente, lá nos clientes, às vezes as pessoas esperam que chegue um homem lá. E aí eu tenho certeza que está todo dia provando isso, como eu também. Eu também estou todo dia provando. Porque às vezes as pessoas elas visualizam um padrão de vendedor, que é diferente do meu. Então, assim, eu acho muito legal essa questão da diversidade, da oportunidade, né? E até pegando o caso das feiras também, eu tive batendo um papo com as moças que ajudam a gente lá no stand, eu até falei, poxa, que legal, né? Não só você, como em vários stands aqui, a gente está vendo pessoas que são fora do padrão. Né? Isso é muito importante, uma das visitas que eu fiz com o Freire, a gente abordou esse assunto, e é muito legal, essa visão de diversidade é fantástica, porque uma que anima as pessoas, porque você, apesar de não estar nos padrões, você acaba tendo oportunidades. Isso é muito legal. Claro que assim, movido ao conhecimento, à busca da informação, mas antes, mesmo com tudo isso, você era excluído. Exatamente. Então, eu acho muito legal e eu agradeço todas as pessoas que me deram oportunidade. Todas elas. E eu já fiz questão de agradecer todas elas, porque eu acho que a oportunidade ela é fundamental. Independente de qualquer situação. Com certeza. Eu acho que a gente falou muito da escolha, né? A gente sempre quebra a cabeça para fazer, quem que a gente vai trazer no podcast, tudo. Sim. E vocês foram pessoas que
mais de uma pessoa citou o nome de vocês, falando como exemplos de referência. Sim, com certeza. E isso pra gente é muito importante, é muito bacana, né? Sim. Tem que chamar a Micheline, tem que chamar o Luizão, leva eles pra lá. Eles têm legal. conhecimento pra caramba, eles têm muita história pra contar, então, tipo... E não é só muito por bacana. diversidade, né? Não. É por capacidade, conhecimento técnico e também por serem espelho para muitas pessoas que estão... Com certeza. Tem muita gente que se inspira em vocês lá dentro da Toledo. E isso não foi só de uma pessoa que eu ouvi falar. Foram de várias pessoas. Sim. Poxa, que Então, legal. Exatamente. Falando de mim particularmente, eu carrego uma causa junto comigo. Eu não tô sozinho nessa. Então, assim, se eu receber essa oportunidade, eu quero aproveitá-las com unhas e dentes, justamente por isso, porque eu carrego uma causa. E eu acho importante aquelas pessoas que me deram a oportunidade falar, poxa, que legal, que virão outros. Então, é muito importante isso, e eu fico muito honrado disso, de ser uma pessoa linha de frente da Toledo, e além de tudo, das outras questões, eu carrego uma causa também, e eu zelo muito por ela. Eu queria até complementar e agradecer vocês, porque assim, eu falo que o marketing, eles são os agentes de mudança, né? Vocês não aparecem, mas vocês são os agentes de mudança. Porque quando vocês trazem a gente para esse podcast, para um evento, né? E dar essa oportunidade para falar, para se expor, para colocar o seu ponto de vista, nos coloca também em evidência, e isso é muito legal, porque não só a companhia, como outras pessoas passam a ver quem somos nós, né? O que a gente pensa. E, então, eu costumo falar que o marketing, eles são os agentes de mudança de todas as companhias. Eles estão ali colocando à disposição para nos colocar em evidência, para trazer uma equalização, né? De oportunidades, de respeito, de integridade. Isso é muito legal. Então, eu parabenizo vocês, porque, assim, vocês absorvem um escopo muito grande, né? De trabalho, e também se importa com o colaborador. Isso é legal. Que bonitinho, eu gostei. Que momento! Gente, mas ai, que lindo. é muito legal, muito gostoso fazer. Muito obrigada. É gostoso ouvir isso. Exato, também, né? é gostoso. Mas, pessoal, a gente tá chegando ao fim já, né? Passou rápido. Passou Nossa, rápido. O que passou vocês rápido, acharam? Foi bom pra vocês? Muito bom. Foi muito bom, Muito bom, muito proveitoso. Que A gente cresce junto, a gente aprende junto, O né? nervosismo até foi embora quando começou a conversa, né? Ah, que bom. É tão natural, né? Parece que a gente tá tá sentado batendo em algum papo. lugar batendo papo. Então, E é isso. E aí, Ai. pra gente terminar, tem sempre aquela eu perguntinha queria do fazer final. uma pergunta. Qual a dica de peso que vocês deixam para as pessoas que estão iniciando agora no universo da pesagem, no universo das vendas, pessoas que até mesmo estão ali numa transição de carreira, estão mudando de uma carreira para outra e estão começando ali nas vendas assim no escuro. É a primeira vez que está ali, porque quer vencer, quer chegar lá. Qual que é a dica de peso que vocês deixam para essas pessoas? Você quer falar, Luiz? Eu falo depois. Olha pra câmera da verdade. A diga. câmera ali. Eu indico que quem estiver iniciando no nosso negócio, no nosso mercado de venda, que entenda das nossas soluções, que conheça muito bem os nossos produtos, que teste, que seja realmente um consultor, aprenda a mexer no equipamento, conheça tecnicamente todos os recursos. Isso vai te auxiliar na hora que você estiver fazendo uma conversa. Goste de pessoas. É importante você gostar de pessoas, de conversar, de se interagir. Conquiste confiança, conquiste credibilidade. Seja humilde. Todo mundo aprende todo dia. Não existe uma bola mágica. Todo dia a gente aprende um pouquinho. É um crescimento. A gente precisa ter uma mente aberta na área de vendas, né? A gente precisa ter uma mente extremamente aberta. O cliente também nos ensina muito e a gente aprende muito fora. E é isso. Acho que tem mais alguma coisa, Luiz? Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, cuide do seu lado humano da mesma forma que você cuida do seu lado intelectual. É muito importante o lado humano acompanhar o lado intelectual. Concordo com tudo que a Mi disse, de questão de conhecer produto, de saber, estudar sempre, mas cuide também do seu lado humano da mesma forma que você cuida do teu lado intelectual. Até pra gente fazer um exercício aqui, quando se fala do nome de uma pessoa, dificilmente o diploma vem na frente.
É verdade. Sim. Sempre vem, poxa, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa de bom relacionamento. Com certeza. Então, assim, o relacionamento, o lado humano, precisa andar junto com o lado intelectual. Porque, até fazer uma pergunta, como que você trata as pessoas que teoricamente, veja bem, teoricamente não tem nada para te oferecer? Como que tá o seu dia a dia? Então isso é importante. Ó, é importante. Luizão, eu vou pedir para você que chegou aqui até o final desse episódio e você assistiu tudo, você vai responder essa pergunta que o Luizão fez. Fala de novo, fala pro pessoal e respondam aqui nos comentários, por favor. Como que você trata aquelas pessoas que teoricamente não tem nada para te oferecer? Você trata bem ou não? Porque a gente sabe que no dia a dia tem vários tipos de pessoas, vários tipos de comportamento. Sim, com Mas certeza. a gente precisa saber que o nosso lado humano, ele vem primeiro do que os nossos diplomas. Sim. Então, pense nisso. Verdade, concordo com o que o Luiz falou. A gente, antes de tudo, é ser humano. Antes de qualquer profissão, né? Antes de ser ou não ser, de qualquer posição. Nós hoje estamos vendedores, amanhã podemos estar outra coisa, outra profissão. Mas antes de tudo, a gente tem algo de nós, né? O que a gente oferece, né? O que a gente oferece para as pessoas? Isso é uma mensagem, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer todo dia. Todo dia. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente... É o que eu falo, o cliente também nos ensina. Às vezes a gente pode ser especialista em pesagem, mas quem conhece do processo é o cliente e ele ensina como as coisas funcionam. Isso é muito, muito bacana. Está aberto a isso. Ter a humildade para aprender com o cliente e saber que você junto ali constrói uma história. Isso. Que lindo, gente. Que bonito, gente. Que coisa maravilhosa. Aplausos. Gente, antes de finalizar, eu queria muito pedir um favor pro Luizão. Eu queria muito que ele repetisse para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Com essa voz de ativar o locutor. Com a voz de locutor. Por favor, Luizão. Meus amigos internautas, sigam o canal da Prix, né? Ativem o sininho, se inscrevam, porque é muito importante, são muitas informações relevantes que passam por aqui, que vai melhorar a vida de todo mundo. Em poucos minutos aqui, em 1 hora, alguma coisa assim, a gente aprendeu tanto. E com certeza vocês também têm muito que aprender. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e continue sempre com a gente. Boa! Muito bem. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, gente, por terem vindo. A gente fica muito feliz que vocês aceitaram esse convite para estar aqui com a gente hoje. Querem mandar beijo? Mandem beijo. Gostaria de agradecer primeiro a oportunidade, tá? Do time de vocês. Com certeza foi muito engrandecedor, né? A gente aprendeu muito aqui. Então, agradecer mesmo do fundo do coração. Agradecer as pessoas que falaram meu nome. Pessoal, muito obrigado mesmo pela consideração que vocês têm por mim. Espero ter representado vocês à altura, né? Queria mandar um abraço também para todo mundo lá da filial São Paulo, que são as pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, que me acolheram, né? Que é o lance que eu falei aqui no começo, do acolhimento. Com certeza eu devo muito a vocês, muito obrigado pelo acolhimento e contem sempre comigo aí. Então, agradecer o pessoal da filial São Paulo, agradecer vocês pelo convite e Deus nos abençoe aí no dia a dia. Você, Micheline, beijos. Beijos para a filial ESA, onde eu faço parte. Beijos para a filial Rio, que é a minha filial aí do coração. Beijo pro Rafinha. Aí, tá aí. Ele tá tá aí. aqui, ó. Beijo pro Rafinha. Agradeço vocês aí pela oportunidade. Agradeço também as pessoas que citaram o nosso nome, que nos trouxeram para conhecer um pouquinho da gente, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Isso é muito legal. E o podcast, ele é isso, né? É mostrar quem são as pessoas por trás da Toledo, né? Sim. É isso daí. Esse é o objetivo. Aqui tem um conjunto de pessoas que estão trabalhando no mesmo propósito, mas que são seres humanos, que a gente aprende junto, a gente cresce junto, que um ajuda o outro. E a gente aqui é uma corrente do bem e ninguém larga a mão de ninguém. É isso aí. Muito legal. É isso aí, gente. É isso, pessoal. A gente finaliza agora esse episódio. Depois dessas palavras maravilhosas dos nossos convidados, encerramos por hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Valeu. Vemos vocês na última segunda do mês. Exatamente. Então, obrigado, sigam a gente, acompanhem, compartilhem esse conteúdo aqui com quem vocês gostam, tá bom? Beijo e até a próxima. Beijo. Valeu. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.